A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. No caso de hoje, especialmente a paz do Senhor, coral celeste. Agradecemos a Deus pela vida desse coral, que há tantos anos tem servido ao Senhor e colocado, cada membro deste coral, colocado a sua voz como trombeta de Deus para anunciar a glória e o louvor do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor em dois trechos da Bíblia. No Salmo 137, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 e depois o Salmo 126. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 137. Assim diz a palavra do Senhor. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram a canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em uma terra estranha? Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glórias a Deus. São dois salmos em dois momentos distintos da vida do povo do Senhor. O Salmo 137, um cântico de lamento, de dor. O Salmo 126, um cântico de júbilo, de alegria, de gratidão, de adoração. Começando pelo Salmo 137, nós temos o registro de uma nação que se encontra escrava, que se encontra cativa em Babilônia. E o registro do sentimento de dor e de angústia que se abatia na alma dos filhos de Israel, da tribo de Judá, que se encontrava cativa, junto aos rios da Babilônia. Nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Junto aos rios da Babilônia. Babilônia localiza o lugar desse lamento, o lugar da dor. E situa o Salmo no contexto histórico da nação de Israel, que se encontrava na Babilônia. A nação se encontrava na Babilônia, no cativeiro, como um juízo de Deus sobre a nação, como resultado de um processo de afastamento de Deus, de distanciamento do Senhor. Israel, nos dias de liberdade, nos dias em que estava plantado em sua terra, foi atraído pelos deuses da Babilônia, foi atraído, o Estado de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, foi atraído pela cultura da Babilônia, foi atraída pelos deuses da Babilônia. O povo do Senhor, o povo que conhecia a glória do Senhor, o povo que conhecia a lei e os princípios do Senhor, foi seduzido pela glória da Babilônia, pelos manjares da Babilônia, pelos atrativos da Babilônia. Apesar dos avisos de Deus, apesar das vozes proféticas que advertiam, o povo não se arrepende da sua rebelião,
E Deus, que é misericordioso, que é amoroso, que é generoso, muitas vezes recorre a determinados processos para não perder o seu povo, para restaurar o seu povo, para trazer de volta o seu povo a si e para perto de si, como um pai amoroso que muitas vezes precisa recorrer a recursos didáticos de punição e de castigo. Assim, o pai da nação de Israel permite que aquela Babilônia que tanto atraía, que tanto seduzia Israel, fosse utilizada como instrumento de opressão e de escravidão. Quando o povo do Senhor se deixa atrair pela cultura da Babilônia, pela música da Babilônia, pelo modus operandi da sociedade babilônica, acaba resultando nisso. A mesma Babilônia que seduz é a mesma Babilônia que escraviza. É possível que esteja aqui nesta noite alguém que já cantou em um órgão de louvor em uma de nossas igrejas, e quem sabe até no Coral Celeste, ou em outro órgão. Quem sabe esteja aqui entre nós alguém que em algum momento da história de sua vida já usou a sua voz para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, já conheceu a glória de Deus, já conheceu a manifestação da glória de Deus, mas por alguma razão, por algum motivo, foi seduzido pelos cânticos da Babilônia, foi seduzido pelos deuses da Babilônia, e sem que se desse conta, numa certa hora, o rei da Babilônia, com os seus exércitos, com as suas algemas, com as suas cadeias, com as suas prisões, porque o inimigo de nossas almas não faz outra coisa senão matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus, Deus nos enviou Jesus para nos trazer vida, e vida com abundância. Apesar dessa história de dor e de sofrimento, apesar de a nação estar prostrada e cativa, chorando, assentada, prostrada nos rios da Babilônia, o texto bíblico diz que se lembravam de Sião. Porque é assim, a história dos que se afastam, a história dos que se desviam, a história dos que se perdem na caminhada, mesmo lá distante, oprimidos pelo sistema deste mundo que escraviza, que esvazia o coração, que rouba da alma a alegria e a paz. Mas mesmo lá fora, mesmo lá distante, a voz do Espírito de Deus faz lembrar dos dias que cantava em Sião, dos dias em que a glória de Deus se manifestava. Porque enquanto estavam cativos, o que eles fizeram? Penduraram as suas harpas no salgueiro. Porque sem graça de Deus, sem unção do Senhor, sem presença de Deus, não há outra coisa a fazer senão pendurar as harpas no salgueiro. Não há como cantar com graça, não há como cantar com vida, quando se está escravizado, quando se está cativo. Glórias a Deus, porque são 80 anos sem pendurar as harpas no salgueiro. Graças a Deus, porque são 80 anos proclamando a glória do Senhor, proclamando ao mundo a libertação de Deus. Nunca pendurem as suas harpas no salgueiro, tanto coletivamente quanto individualmente. E principalmente, eu quero falar agora, individualmente, para cada um dos membros do Coral Celeste. No percurso da vida,
Na trajetória da vida, muitas vezes, somos tentados a pendurar as nossas harpas no salgueiro. Somos tentados a pararmos na chamada do Senhor, a entregarmos os pontos, a desistirmos. Mas a vontade do Senhor é que as nossas harpas estejam prontas, abertas, com cânticos de louvor, para exaltar o nome do Senhor, para manifestar a glória do Senhor. Não pendurem as suas harpas no salgueiro. Esta é a palavra para o coral celeste, mas esta é a palavra de Deus para todos nós. Não penduremos as nossas harpas no salgueiro. Seja qual for o cântico que temos que cantar, seja qual for a canção que teremos que entoar, o louvor não pode parar. A adoração a Deus não pode se encerrar. Nós vamos cantar, cantar e cantar. Mesmo em situação adversa, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Mas, muitas vezes, a gente quer cantar e a voz não sai. Como disse logo no começo do culto, o jovem que cantou, e quando a voz não sai, restam gemidos. Mas o Espírito de Deus, Ele nos ouve e nos entende com gemidos inexprimíveis. O contraditório disso tudo é que os que levaram Israel cativo, os que escravizavam, os que oprimiam, os que destruíram, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. Os que nos destruíram, pediam que cantássemos um cântico de Sião. Porque o mesmo mundo que escraviza, que oprime, em uma certa hora, em um dado momento, ele vai enxergar o sinal de misericórdia de Deus em nossas vidas. Ele vai enxergar em nós a glória do Senhor. Ainda que fossem os opressores, os escravizadores, eles chegam e dizem: vocês têm cânticos de Sião. Cantem para nós um cântico de Sião. Mas como cantar um cântico de Sião em terra estranha? Como cantar? Como ser voz de Deus? Como ser boca de Deus? Quando se está em terra estranha, quando se está fora do centro da vontade de Deus, quando se está no lugar que não é o lugar que Deus escolheu para que eu estivesse, para que você estivesse. O que fazer então nestas horas? Voltar para o centro da vontade de Deus. Porque há muita gente que já cantou, que já foi boca de Deus, que já foi voz de Deus, mas está sem força, mas está sem capacidade de expressar aquilo de mais profundo que há lá dentro. O que fazer? Voltar para o primeiro amor, voltar para o ponto de partida, recomeçar a caminhada, recomeçar a trajetória, para que se cumpra, depois do salmo de lamento, o salmo de júbilo, como é o Salmo 126. A história não para no Salmo 137. O lamento, a dor, um dia tem fim, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O juízo de Deus não permanece para sempre. A correção de Deus não dura para sempre. Porque o mesmo Deus de juízo, o mesmo Deus que castiga,
Ele o faz porque a Bíblia diz que Deus castiga a quem Ele ama. A mesma mão de Deus que pesa é a mesma mão de graça que um dia vai lá e restaura, e resgata, e redime, e renova, e refaz, e restitui. Oh, gloriosa misericórdia de Deus! Oh, extraordinária misericórdia de Deus! Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A cana trilhada não se quebrará, e o pavio que fumega não se apagará. Deus é Deus de misericórdia. E porque estamos aqui? Estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Quem nunca se sentou nas margens do rio de Babilônia? Quem nunca pendurou a harpa no salgueiro? Quem nunca chorou e lastimou? Mas quem assim já o fez, ao dia de Deus desfazer o cativeiro, ao dia de Deus destruir a opressão, ao dia de Deus restaurar a glória da segunda casa, de maneira que seja maior do que a primeira. É por isso que no Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, quando o Senhor restaurou a sorte dos que estavam cativos, foi o Senhor. Isso é obra de graça. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando o Senhor trouxe a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a poderosa mão do Senhor, trouxe de volta os que voltaram para Sião. E quando o Senhor faz isso, o resultado é que estávamos como os que sonham. Porque o choro que durou por uma noite é bem menor, muito menor do que a alegria da manhã, a alegria do amanhecer. Que Deus misericordioso, que Deus maravilhoso, porque a misericórdia de Deus é bem maior do que possamos imaginar. E quando o Senhor restaura, quando o Senhor redime, quando o Senhor resgata, quando o Senhor restitui a sorte, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Esse é o resultado do milagre da restauração. Esse é o resultado da mão poderosa do Senhor, milagrosamente transformando, modificando. A minha boca se encheu de riso, alegria, adoração, louvor. A minha língua se encheu de cânticos. Esses são os produtos da graça. Quando a graça de Deus nos resgata, quando a mão do Senhor nos alcança, o resultado, alegria, adoração, louvor. É por isso que Jesus encontrou a mulher samaritana na beira do poço e disse: olha,
Se você me der dessa água, eu vou te dar de uma outra água. E da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E a mulher disse, mas que água é essa? E Jesus disse, essa é a água do Espírito. Em João 7,38, Jesus explica, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluem do seu interior. Essa boca cheia de riso, essa língua cheia de cântico, são os rios de águas vivas que fluem do interior. Não há como cantar no coral celeste sem que esses rios de águas vivas fluam cheios de vida, de dentro para fora, para saciar a sede do sedento. E Jesus fala do Espírito. A mulher querendo maiores explicações, Jesus diz, olha, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Isso é produto da graça. Quando somos resgatados do cativeiro, quando a obra de salvação da escravidão opera-se completamente em nós, quando a mão do Senhor nos alcança e nos livra e nos salva, esses rios de águas vivas fluem e a nossa boca se enche de riso e a nossa língua se enche de cântico. O que é isso? São os rios de águas vivas. É alegria, é favor, é misericórdia, é gratidão. É dizer, Senhor, Tu és santo, 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 santo. É a vida que se coloca em sacrifício de louvor para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor para sempre e eternamente. E quando assim o fazemos, quando após sermos alcançados pela graça, a nossa voz se torna boca de Deus, para engrandecer ao Senhor, para anunciar o nome do Senhor, para dizer às nações o milagre de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus e a generosidade de Deus. E é isso que o coral celeste faz, e é isso que os órgãos de louvor na casa do Senhor fazem, à medida que cantam. Suas vozes, como trombetas de Deus, anunciam o ano aceitável do Senhor. Grita e brada, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e cheguem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E quando assim o fazemos, as nações que nos ouvem, que ouvem as nossas vozes, que ouvem os nossos cânticos de ações de graças, que ouvem os nossos louvores ao Deus eterno, que ouvem a mensagem de misericórdia e de perdão que anunciamos através dos nossos cânticos. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor a estes. O nosso cântico se torna um testemunho. O nosso cântico se torna uma voz de evangelismo. O nosso cântico se torna uma revelação cantada e vivida da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Grandes coisas fez o Senhor a estes. É o que dizem de nós. E o que nós dizemos é igualmente verdadeiro. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Nesta noite, há muita gente aqui, mas há alguém que ainda não foi alcançado por essa graça, que ainda não se dobrou diante do Senhor para dizer, Senhor, eu pendurei a minha harpa, Senhor, eu desisti da caminhada, mas restaura a minha sorte nesta noite. Senhor, eu estou acorrentado por correntes, eu estou encarcerado em prisões, mas ouve a minha voz e me traz libertação. Esta voz já foi anunciada.
Esta palavra já foi dita. Agora é a sua hora de se levantar para cantar cânticos de alegria. Em nome de Jesus, alguma pessoa aqui entre nós que agora, neste instante, neste momento, quer retomar a sua vida com o Senhor, quer voltar a adorar a Deus, quer voltar a viver para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, venha, fica de pé e venha até aqui. Venha até aqui à frente para nós orarmos por você, para nós apresentarmos a sua vida diante do Senhor, para você confessar os seus pecados diante do Senhor, e para Deus restaurar a tua sorte, para Deus produzir em sua vida libertação, para Deus produzir em sua vida salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu pergunto mais uma vez eu pergunto, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, há alguém aqui entre nós que não experimentou e não está a experimentar da graça de Deus, da maravilhosa graça de Deus. Esta graça de Deus maravilhosa está ao seu alcance agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha agora, em nome do Senhor. Você precisa de Deus, você precisa do Senhor. É a tua alma que clama, é o teu espírito que geme por libertação. É a tua voz que quer clamar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em nome de Jesus, venha agora.